Muito bem, agora chegamos na parte de distância. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Não existe nenhum grupo de jogadores onde, se você perguntar, alguém aqui quer mais distância e todo mundo não levantar a mão. Então, assim, para qualquer jogador de golfe que você perguntar, todos eles querem mais distância. E por que isso? Porque distância equivale a mais dinheiro para o profissional ou mais vitórias para o amador. A distância, de fato, é uma vantagem, tá bom? Então, assim, se vocês entram. Esse aqui é um dado que eu tirei da parte de estatísticas do PGA. Talvez esteja um pouco desatualizado, porque já faz algumas semanas, mas, em geral, na lista de money makers, né, o pessoal que ganha mais dinheiro dentro do PGA, ela caminha junto com a lista dos que batem mais longe. Para o amador, isso também é muito importante, porque quanto mais longe ele bate, mais chance ele tem de entrar no green, dentro do Greens and Regulation. Então, assim, se é um par 5, ele vai entrar no green com a terceira, se é um par 4, ele vai entrar com a segunda, se é um par 3, ele vai entrar com a primeira bola no green. Para o amador, isso é uma vantagem absurda. Então, todos eles realmente eles vão querer mais distância. Mas a gente tem que entender, então, como é que a gente consegue essa distância. A gente já falou que a capacidade técnica do jogador e a capacidade física do jogador são super importantes. Mas aqui eu quero trazer mais dois conceitos importantes. O primeiro é a idade. Então, a gente sabe que com a idade a capacidade física diminui, então a capacidade de produzir velocidade do tempo de reação do jogador, ela diminui porque a gente tem uma perda de massa magra, né? A gente tem uma sarcopenia que vai afetando o adulto após os 40, mais ou menos, onde o envelhecimento vai fazendo ele perder músculos e principalmente perder essa capacidade de velocidade. O sexo também é importante, então as mulheres começam a perder essa velocidade mais cedo do que os homens. Então a mulher começa a ter essa perda, principalmente de testosterona e do estrógeno, antes do que o homem, pode ser até antes dos 40 anos para algumas, e isso vai fazer com que elas perdam essa capacidade de gerar velocidade e produzir mais distância. Então, é muito importante que, com a idade, a gente possa aprimorar sempre a técnica para que o nosso jogador ele não perceba essa perda de qualidade de jogo porque ele está perdendo velocidade, porque ele está perdendo distância, tá bom? Então, para quem é coach, é super importante que vocês possam fazer o seu aluno entender que ficar mais velho não precisa ser equivalente a handicap vai aumentar, eu vou jogar pior. Significa que, de fato, ele vai diminuir a velocidade, ele vai diminuir a distância, mas ele sempre pode melhorar a qualidade técnica. E a gente vai falar agora sobre como a qualidade técnica é importante para a distância. Então, existem três elementos que vão afetar muito a distância. O primeiro é o ângulo de lançamento, o launch angle. O launch angle é o ângulo que a bola tem, então, em relação ao eixo horizontal, qual que é o ângulo que ela vai sair no momento do impacto, tá? É o momento que ela deixa a face do taco e é medido em relação ao solo, tá? Aí tem o ball speed, que é a velocidade da bola, que a gente já falou. Então, a velocidade com que a bola vai sair no momento após o impacto, e ela é diretamente proporcional à velocidade da cabeça do taco. E isso vai afetar muito a distância. E o terceiro ponto é o spin, que a gente já falou, que é a rotação com que essa bola vai sair no momento do impacto. Então, um spin excessivo pode reduzir a distância total, enquanto que um spin insuficiente pode dificultar o controle da bola. Então, a bola tem que ter spin, ela só não pode ter muito spin ou pouco spin. E também a gente tem que evitar que o spin seja lateralizado, que a gente vai falar num minuto. Lembra que eu falei já que o spin, o ideal é que ele faça uma rotação no eixo horizontal? Então, assim, o que faz a bola voar mais longe? Em primeiro lugar, velocidade do taco, que depende da capacidade física, da capacidade neurológica. A gente já falou sobre como treinamento na infância é importante. Qualidade do impacto. Então,
o quão eficiente é esse impacto, o quão limpo, né? Então tem a ver com ponto de contato, o smash factor, que a gente vai falar a seguir, e a compressão da bola. E o voo da bola. Então, como é que é esse voo? Tem spin? Como é que é o lançamento, o launch angle da bola, a velocidade com que ela sai? Tudo isso vai afetar. Então, é muito interessante que a gente vê alguns jogadores muito frustrados em tentar conseguir mais velocidade, mas não alcançar mais distância. Então, eles treinam com equipamentos específicos para treino de velocidade, tem vários por aí, o Super Speed, tem o The Stack, tem vários equipamentos que vendem esse protocolo de treinamento de distância, mas ele não consegue alcançar distância. Ele até consegue mais velocidade do taco, mas ele não consegue mais velocidade na bola. Por que isso? Olhem só essa imagem. Isso aqui é a comparação entre um driver de um amador e de um profissional. O amador, quando ele bate na bola, uma pega aqui, uma pega aqui, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. O profissional, ele tem sempre um impacto mais limpo, mais no centro. Por que que isso é importante? No momento do impacto, se o taco bate mais para a ponta, ele vai ter um giro em relação ao eixo dele e isso vai provocar esse side spin na bola. Mesma coisa se bater mais em relação ao calcanhar, mais perto da vara. O taco vai girar e vai provocar uma rotação na bola que não vai fazer com que ela saia reta ela vai sair com curva, ela vai criar um efeito. Então, esse impacto limpo bem no meio, sweet spot, é super importante, principalmente com o driver. Principalmente com o driver. Por quê? Porque a cara do driver, ela tem uma curvatura, ela não é completamente reta. Então, essa curvatura, que a gente chama isso de gear effect, ou seja, o efeito do equipamento, o efeito do taco, o efeito que a cara vai realizar, isso é muito importante. Então, quanto mais no centro for esse impacto, quanto mais limpo for dentro do sweet spot, maior é a chance da bola sair com velocidade, ok? Então, só para recapitular, esse ponto central ele chama sweet spot, ou ponto doce, poderíamos traduzir, apesar que em português não fica tão legal, que é o ponto central do taco. Okay? Fora do sweet spot, o taco ele vai girar no seu eixo, provocando um efeito na bola de side spin, ou seja, ele vai girar num efeito no eixo vertical, mudando a trajetória da bola. Então a bola vai ter curvatura. Tá? Agora, esse smash factor, ele pode ser medido? Sim, ele pode ser medido. Como é que ele é medido? A gente divide a velocidade da bola pela velocidade da cabeça do taco. O valor ideal que a gente quer atingir é 1.5 com o driver. Então, 1.5 é um valor perfeito de impacto. Isso significa que conseguimos impactar bem aqui no sweet spot. Um valor mais alto, a bola vai ter o lançamento vai ser mais alto e menor spin, e um impacto mais baixo vai ter menor ângulo de lançamento e maior spin na bola. Então, tudo isso vai afetar muito, muito, muito a qualidade da tacada. Aí vem seu aluno e fala assim, professor, eu preciso de mais consistência, o que me falta é consistência na tacada. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que às vezes ele bate reto, às vezes ele bate um hook, às vezes ele bate um slice, às vezes ele bate fade. Então a bola dele tem curvaturas e tem voos muito diferentes, às vezes até erráticos. Isso incomoda o jogador, porque ele não consegue ter padrão e criar uma estratégia para jogar se a bola dele vai fazer qualquer coisa. Então, a gente precisa rever realmente se o ponto do impacto dele está sendo otimizado. Se a gente usa um equipamento para avaliar isso e a gente consegue verificar que o smash factor dele tem horas que é 1.0, tem horas que é 0.8, tem horas que é 1.3, então a gente consegue verificar que ele não está tendo consistência no impacto. Às vezes o swing está ok, a velocidade está ok, ele tem boa velocidade, mas como o impacto dele não é limpo, ele não consegue ter consistência na tacada. Por quê?
porque com o driver é isso. Um milímetro para fora, para cima, para baixo, para dentro, vai afetar muito a qualidade do voo da bola. Muito bem, então vou dar um exemplo aqui. Aqui a gente tem dois jogadores, um que tem 92 milhas por hora de velocidade de taco e outro que tem 88 milhas por hora de velocidade de taco. Só que esse jogador que tem muita velocidade, ele tem um smash factor baixo. Então o smash factor dele é 1.4. Isso quer dizer que a velocidade da bola dele é 128, a velocidade do taco 92. Comparado com esse daqui, que ele tem 88 de velocidade de taco e 132 de velocidade de bola. Ou seja, o smash factor, a qualidade da tacada desse jogador é melhor do que esse jogador, apesar que esse jogador tem mais velocidade de taco. Qual que é o resultado? Jogador 1 tem 196 jardas de carry, que é quanto a bola vai voar até o primeiro pingo, e o jogador 2 vai ter 204 jardas, ou seja, com uma menor velocidade do taco, só que melhor qualidade de impacto, a gente consegue mais distância. Compressão da bola. Vamos ver se eu consigo fazer esse vídeo. Ó, percebam que no momento do impacto do taco, a bola ela tem uma deformação. Vocês conseguem ver? Quanto maior é a velocidade do taco, maior é essa compressão da bola. Então ela realmente ela parece ser muito dura, mas ela não é tão dura assim como a gente imagina. Ela realmente ela se deforma. E por isso que a gente tem bolas no mercado que eles chamam de soft, super soft, hard. Então vai depender da velocidade do taco do jogador. Por isso que eu falei que o fitting ele pode ser feito até para bola. O fitting é super importante para que o jogador entenda qual que é o melhor equipamento que ele precisa comprar. Se é um jogador que tem muita velocidade e ele compra uma bola que é super soft, ele perde distância. Agora, se é um jogador sênior que já tem menos velocidade e ele compra uma bola super dura, rígida, ele também vai perder distância. Então, essa bola ela tem que ser otimizada para o jogador. Por isso que para os professores de golfe aqui presentes, entender sobre a rigidez da bola e a qualidade dessa bola é bem importante para você otimizar a distância do seu jogador. Agora, a qualidade do impacto. O que depende dessa qualidade? Como é que a gente pode fazer para o jogador aumentar esse smash factor dele? Tá? Então, é muito importante entender qual que é a posição ótima do corpo no momento do impacto. Vocês veem aqui que as mãos do jogador no momento do impacto estão na frente da coxa esquerda dele, da coxa do lead side, os braços estendidos e o punho, o punho da mão esquerda um pouco de flexão e o punho da mão direita um pouco de extensão. Normalmente o amador é o contrário aqui. O amador, essa hora, ele tem extensão do punho do lead side e flexão do punho do trail side. Eles acabam desenvolvendo epicondilite por essa razão, tá? Então, essa qualidade do impacto é muito importante de ser avaliada. A gente precisa poder fazer uma filmagem do momento do impacto, porque isso não dá para ver a olho nu, para ver se as mãos estão na posição correta, se o corpo está na posição correta, porque isso vai afetar demais o smash factor. Desculpa, perdi aqui. A gente precisa ver então essa ação das mãos no impacto e a sequência cinemática também, tá? A sequência cinemática é muito importante. A gente não chegou ainda nesse ponto, mas é a sequência de rotação do corpo. Isso a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. O plano do swing, o que seria o plano do swing? Se a gente tivesse um laser na ponta do taco e a gente observasse o jogador fazer um movimento, esse laser ele ia descrever um plano, tá? Então, realmente, o caminho que o taco percorre durante o swing tem muito a ver com essa qualidade do impacto, tá bom? Então, o plano do swing a gente vai aprender a avaliar nesse curso, vocês vão aprender a identificar erros do plano do swing e entender como é que a gente pode corrigir isso. Então, o plano do swing vai depender muito de postura e de força do core. Então, se o jogador tem uma postura mais arredondada, ele tem uma dificuldade de rotação ou ele tem uma força do core, né, do abdômen fraca,
ele não consegue manter a postura corretamente, então ele vai se elevar durante o backswing. Por ele ter pouca rotação, ele vai também criar alternativas para poder realizar um movimento com maior eficiência. E uma das coisas que é prejudicada nesse ponto é o plano do swing. A mobilidade do ombro dele, a mobilidade do quadril, a mobilidade da coluna torácica, tudo isso vai afetar. Por isso que a parte de avaliação física, ela se relaciona com a avaliação técnica completamente. Se a gente não entende como é que é o corpo do nosso jogador, como é que ele realiza o movimento, a gente não consegue fazer as mudanças que são pertinentes, ou então entender por que que ele não está tendo consistência. Outro ponto importante é força de gripe. Tá? Então, o quanto ele tem força para evitar extensões no backswing, que fazem o taco sair do plano, então movimentos estranhos das mãos, segurar esse taco, porque ele tem um peso, né? Quanto mais a velocidade a gente quer produzir, maior força centrífuga a gente sente nas mãos. Então, a força de gripe é muito importante para manter o plano e ter essa qualidade. Como é que o plano do swing vai influenciar a qualidade da tacada? O caminho da bola, então o caminho que a bola chega no momento do impacto, se o taco chega de fora para dentro, ou se ele chega de dentro para fora, isso vai afetar o efeito na bola, tá? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas o taco, quanto mais reto ele chega na bola, melhor vai ser a qualidade do impacto, melhor vai ser esse smash factor. Agora, se ele chega de dentro para fora, ou o que é muito comum, de fora para dentro, que é aquele swing over the top, isso vai afetar muito a qualidade do impacto. Então, quando o jogador produz thin shots, quando ele fica muito em cima da bola, ele está muito próximo da bola, o plano do swing vai sofrer. E quando ele está muito longe da bola, né, com os braços super estendidos, ele vai fazer o que a gente chama de fat shots. Então, percebam como assim a qualidade da tacada ela é muito afetada por como esse jogador se posiciona, pela postura que ele tem, pela capacidade de manter essa postura dinâmica, pela força que ele tem e pela consciência corporal, porque muitas vezes eles não percebem tudo isso. Então, conclusões sobre distância. A velocidade da cabeça do taco pode ser treinada, mas ela deve acompanhar a melhora da qualidade na técnica do contato. A velocidade diminui com a idade, lembrando que tudo é treinado. Então, assim, todo mundo vai envelhecer um dia, mas se a gente faz um treinamento de prevenção, essa perda, né, essa diminuição de velocidade, ela não vai ser tão vertiginosa. Ela pode ser mais gradual e ela pode vir acompanhada de uma melhora técnica. Então, o jogador acaba não perdendo tanta distância. E, por último, o equipamento apropriado é muito importante. Taco correto, peso, rigidez da vara, a bola, gripe, tudo isso vai afetar enormemente a qualidade.